neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Fez um sacrifício infinito, de um valor imenso, inaudito, dando-nos, ó Filho, seu bendito. Calculai o amor de Deus. Grande amor, o amor de Deus, desce a terra e enche os céus. O amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Grande foi, muito grande o meu pecado, triste e perigoso o meu estado, mas o amor que nunca foi sondado me salvou, amor de Deus. Foi quem perdoou os pecadores, logo os atendeu de malfeitores. Quem sarou os pobres sofredores,
Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ouvintes, são palavras de Jesus Cristo no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, verso 44. Muitas vezes nós pensamos, se para entrarmos no reino dos céus, para sermos salvos, tem que ser assim, então quem poderá se salvar? Pensemos um pouquinho. Amar os nossos inimigos, bendizer aqueles que falam mal de nós, fazer bem aos que nos odeiam e orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Quem fará isto? Uma certa feita, os discípulos perguntaram para Jesus, então quem poderá se salvar? Ele disse, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Para começar, ouvintes, este evangelho que leva o povo a viver só da maneira possível é falso, é anátema, sendo, portanto, uma abominação aos olhos de Deus. Esse evangelho que exige uma vida da mulher e do homem dentro do nível natural, permite esta vida dentro do nível natural, e que não espera em Deus e não conta com Deus e não busca Deus para o impossível. Na verdade, buscam a Deus quando o médico sacode a cabeça dizendo não tem jeito mais. Buscam a Deus para aumentar as suas riquezas. Mas quando deveriam encarar o problema da impossibilidade de serem cristãos no sentido da palavra, ninguém se desespera, ninguém fica para ali, para cima e para baixo pedindo oração, e jejuando e orando. Não, isso aí tem uma doutrina ali, um intérprete para essas escrituras, que cauterizam as nossas consciências, e nós prosseguimos à frente enganados. Muitos acham que a nossa mensagem é uma provocação e que contradiz com o amor de Deus. Isso não é amor. Mas a Bíblia diz que o amor é corretivo, mostra que o amor é corretivo. A verdadeira mensagem, o verdadeiro mensageiro não combate as pessoas, mas sim o pecado. Aos Hebreus capítulo 12, está escrito que Deus argumenta conosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Você sabe que tem pais que, quando chegam a corrigir uma criança, é com aqueles galhos de flores, não é? Aquela correçãozinha, com um pano quente, com uma chinela de borracha bem macia. Mas a correção do Senhor causa até desmaios. E não desmaies quando por ele fores repreendido. Agora, Deus é amor. E como pode isso? Mas o apóstolo continua dizendo, porque o Senhor corrige o que ama
e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Agora vocês sabem que há uma sombra disso, um tipo disso lá no Velho Testamento. O bastardo não podia entrar na congregação. Até 14 gerações. Que coisa tremenda. A Bíblia está dizendo no Novo Testamento que aquele que não aceita a correção de Deus é bastardo e não filho. Portanto, não entra na congregação. Aceita a correção daquela igreja ou daquela outra igreja. Mas eu estou me referindo à correção de Deus, da palavra. Jesus disse, se referindo a religiosos: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isto porque as suas obras são más. Portanto, não se pode amar a um perturbador. Jezabel não podia amar a Elias. Ela amava naturalmente e tinha muita consideração com Zedequias e seus comparsas, e seu conselho. Sim, o mesmo acontecendo com Acabe. Herodias não podia amar a João Batista. E o que representa Jezabel e Herodias? Igreja. É a igreja mesmo que não pode amar o profeta, porque mostra o seu pecado. Oh, mas Jesus disse que é para amar. Sim, aquele que ama corrige. A mãe que não corrige o seu filho não é uma boa mãe. Está certo? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Que sol é este? E que chuva é esta? Bom, nós temos o sol no sentido natural, e a chuva no sentido natural, que dá vida às nossas plantações e a nós mesmos. E Deus dá o sol para os maus e para os bons. Também a chuva. Mas o sol também aponta para Jesus Cristo, para a palavra. A chuva também aponta para o Espírito de Deus. E Deus não tem um grupinho ali à parte, ao qual eu devo falar somente para Ele. Se somos povo de Deus, e Deus tem nos dado a oportunidade para falar ao povo, então devemos falar a todos como irmãos. O sol deve vir sobre todos. A chuva deve vir sobre todos. Porque aí já está demonstrando uma falta de convicção, falta de origem divina, a mensagem que diz, bom, essas coisas devem ser pregadas somente entre quatro paredes suas. Não. Deus não está em denominação, é justamente por causa disso. Porque eles fazem uma cerca, mentalizam uma maneira de crer, e acabou. Ali viram os muros de Jericó. Os muros de Jericó protegeram, na verdade, a cidade e o povo que estava dentro dela, mas só até enquanto a palavra de Deus não chegou. Ah, isto é segredo? Isto é mensagem profunda. Os muros de Jericó só puderam protegê-la enquanto
a palavra de Deus não chegou. Mas quando a palavra chegou, aqueles muros que protegiam foram rompidos, foram para baixo. E naquele instante, ninguém queria ser a primeira dama de Jericó. Preferiria ser a meretriz Raabe, que havia crido nos mensageiros de Deus. Antes ninguém queria ser Noé, um velho caduco. Mas quando o juízo estava caindo sobre a terra, agora todos prefeririam ser Noé, ao invés de ser cientistas incrédulos. Ao invés de ser primeira-dama, Miss Universo e tudo mais, elas prefeririam ser a esposa de Noé, que estava com ele dentro da arca. Isto é certo? Mas eu pergunto, o amor de Deus foi manifestado ou não? De que maneira? Através do aviso, através da mensagem. Deus não faz coisa alguma sem antes anunciar os seus servos ou os profetas. Quem tem amor, corrige. Quem tem amor é corrigido. Paulo disse: abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. E há uma bênção maior? Há uma expressão de amor maior do que aquela que você vê aquele incauto, assolado, adormecido num barco que vai descendo ali e se aproximando de uma cachoeira, de um precipício naquele rio? Conta-se que aquele moço deitou na sua canoa à sombra de uma árvore que estava à margem do rio. Quando ele deitou, estava na sombra, mas logo, assim que ele dormiu, veio o sol. E ele passou então para um estado de assolação. Veio aquele sono pesado, que ultrapassa o sono natural. E ele então até perdeu os seus sentidos naturalmente. E a canoa começou a ser movida ali pelas águas e foi fugindo da sua âncora ali, onde estava ancorada, e ganhou o leito do rio. Agora, pessoas que estavam à margem do rio viam, notavam que o moço estava dormindo, um sono pesado. Davam tiros, gritavam, para ver se ele acordava, se ele se despertava, porque logo abaixo havia um precipício, uma grande catarata. Oh, mas que desespero, que angústia e que desespero, ouvintes. Alguém me perguntou: quais são as suas perspectivas para o mundo neste ano? Eu disse: doutor, o pregador que tem a revelação do Apocalipse não se engana. E se ele não se engana, ele não pode ser enganado. Num certo sentido, era melhor ser enganado, porque esses homens que estão enganados não sofrem tanto ao ver as pessoas, ao ver o seu povo, seus familiares, suas congregações como estão. Não sofrem tanto. Eles estão enganados e por isso estão enganando, disse a Bíblia Sagrada. Mas se nós temos a revelação do Apocalipse, nós sofremos. E a nossa mensagem parece ser uma mensagem pessimista e que está mais contra o povo do que a favor. Elias parecia um perturbador de Israel. E a mensagem de Elias nesta era é a mesma coisa, pois ela vem no mesmo espírito. Ninguém pode entender que essa mensagem é o amor de Deus, mas pelo contrário, acham que a gente é um provocador, é um perturbador, preocupando
com certas coisas que ninguém deveria preocupar-se. É porque não enxergam, não estão vendo o abismo, estão assolados, têm adormecido no sono da cauterização da consciência que o evangelho falso tem promovido nas mentes das pessoas. E quem dá um grito, desperta-te, tu que dormes, é um louco. Veja só, se eu estou dormindo. Eles se revoltaram com Jesus, os líderes teológicos, os doutores em teologia do dia de Jesus se revoltaram porque Jesus mostrou que eles estavam cegos e guiando os cegos para o buraco. Eles zombaram de Davi quando Davi disse: eles maneiam seus beiços para mim. Eles zombaram, eles não sabiam de que Davi estava falando. Não tem coisa pior do que a cegueira. Não tem coisa melhor do que a visão. Você vê as coisas bonitas da vida, da natureza, os lugares lindos. Sim, isto é maravilhoso, mas muito mais maravilhoso é a visão. É poder enxergar, é poder ver o dia e a hora em que estamos vivendo, é poder ver os sinais do fim e não sermos enganados com aspirações humanas, intelectuais, com castelos na areia. É tempo de ser realista, enfrentar o mundo com realidade, como Davi enfrentou Golias. É tempo de cada um tomar a sua posição, posição que Sadraque, Misaque e Abednego tomaram. É tempo de cada um tomar a sua posição no corpo de Cristo e não se contaminar. Não há expressão de amor maior do que a mensagem que nos sacode, que nos fere. Alguém disse: eu fui na sua igreja e lá eu senti mal. Eu disse: muito bem. Aí está bem, se eu pregasse um evangelho que todo mundo sente bem, ele seria falso. Agora veja só, os vermes, falando mais claro para todos entenderem, as lombrigas podem sentir bem com o lombrigueiro, a menos que seja um lombrigueiro falso, uma pílula açucarada, mentirosa. Então as lombrigas vão sentir bem, os vermes vão sentir bem com aquele lombrigueiro. Mas se a coisa leva um antídoto, elas têm que sentir mal. Muitos provocam náuseas, têm que sentir mal. Quando você viu mulheres e homens acomodados com o mundo sentirem bem com a presença de Deus, com a sã doutrina, que as manda para o lugar certo da mulher, que leva o homem a ter espinhaço de homem, não podem sentir bem, não podem gostar daquela voz. Gostam de vozes de veludo, de luvas de pelica. Mas é tempo de sermos sacudidos. Nós precisamos de uma matança do nosso ego, dos nossos próprios pensamentos. O abismo está aí. Acudam-se, belisquem as suas próprias consciências. Voltem para Deus, começando pelo batismo, e sejam novas criaturas em nome de Jesus Cristo. Amém. O grande amor de Deus, este grandioso amor, é bem maior do que alguém possa imaginar.
excede a tudo que se possa conhecer. É insondável, inigualável o amor de Deus. Vejo o amor de Deus no amanhecer do novo dia, no ar puro que eu respiro, ou na voz com que eu canto. Sinto o amor de Deus em tudo que se movimenta, no sorriso da criança, na alegria ou no pranto. Em qualquer ocasião posso sentir esse grande amor a cada passo que eu der, mesmo quando o fim vier e a jornada chega ao fim. Pois eu sei que esse grande amor, refletindo em toda a criação, me concede a alegria de sentir que a cada dia este amor cuida de mim. Pois eu sei que esse grande amor, refletindo em toda a criação, me concede a alegria de sentir que a cada dia esse amor cuida de mim. Eu preciso de ti, ó Senhor, quando a morte ao meu lado chegar. Eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir teu amor quando o mundo me abandonar. Ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti para sempre eu ficar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso de ti, ó Jesus, és o amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho meu ser, os meus dias, meus passos e o meu coração. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer.
Se na vida eu tiver de sabores, alegria contigo eu terei.